Uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um. É uma alegria e um privilégio muito grande estar com você nesta noite, nesta quarta-feira abençoada por Deus. Noite de bênção, noite de restauração. Deus tem uma palavra de vida, de esperança, de ânimo, de encorajamento para você, né? Nosso abraço a todos vocês, nossas orações. E queremos compartilhar um trecho da palavra de Deus que está na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Né? O tema para esta noite de restauração é desfrutando da bondade de Deus. Desfrutando da bondade de Deus. Diz assim a palavra do Eterno: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não há variações. Vamos orar, querido Deus e Pai. Como é bom estar na Tua presença, poder compartilhar, Senhor, esta palavra tão maravilhosa. Palavra que gera fé, esperança, alegria e certeza nos nossos corações. Pedimos a Tua bênção sobre este momento. Esta palavra, Senhor, por si mesma já é abençoada. E que ela seja, Senhor, uma bênção para todos nós que temos, Senhor, este privilégio de ouvir a Tua palavra que consta nesse livro sagrado, nesse livro santo. Alcança, Senhor, cada um que nos acompanha neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero começar esta reflexão com um conselho pastoral. Não permita que neste momento de crise, de dificuldades, de isolamento, né, que estes momentos venha bloquear, impedir toda a sua visão ou a visão de Deus e das suas virtudes, né? O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, você conhece a narrativa, né? Quando ele afirma assim uma confiança, uma segurança muito grande em Deus, pois estou convencido, ou seja, ele estava absolutamente certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Estamos vivendo um momento de introspecção, de reflexão, e mais do que isso, um momento de exercitarmos a nossa paciência e demonstrar, através da nossa vida, esta fé em Deus e na sua palavra, né? Temos até tempo suficiente nesses dias de lermos o Salmo 119 várias vezes. São 176 versículos, né? Nós lemos aqui
Tiago dizendo que toda boa dádiva, falando deste Deus bom, da sua bondade, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, né? Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, não variam, né? Lendo as Escrituras com atenção, veremos que a bondade de Deus é um dos atributos que aparece com mais frequência na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo falou da singularidade da bondade de Deus ao afirmar ao jovem rico, né, que o chamou de bom mestre. Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Todos os atos de bondade e ternura têm sua origem na pessoa e no caráter de Deus. O salmista, lá no Salmo de número 100, versículo 5, ele faz uma afirmação tremenda para todos nós. A bondade de Deus permanece continuamente para sempre. Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Lá no Salmo 136, versículo 1, o salmista diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Interessante, o salmista, lá no Salmo 103, a partir do versículo 8, fazendo uma declaração importante, que deveria e que deve nos animar. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Nós muitas vezes não temos paciência, mas o nosso Deus é paciente. É o que diz a palavra de Deus. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O que o salmista revela aqui é a bondade de Deus, deste Pai das luzes. Com isto em mente no coração, eu quero dizer algo importante para você nesta noite. Preste atenção. Em primeiro lugar, a bondade de Deus sempre está presente nos momentos de tensão e nos momentos de insegurança. É bom que você diga amém onde você está. Moisés estava vivendo um momento turbulento, de inquietação, de tensão, de insegurança. Ele precisava conduzir o povo de Israel até a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia feito uma aliança, prometido abençoar aquele povo e levar para uma terra muito próspera, abundante e abençoada. Mas chegou um momento em que Deus percebeu que o coração do povo era um coração obstinado. E Deus teve um certo receio de acompanhar aquele povo. E disse para Moisés: olha, eu vou enviar um anjo que vá adiante de vocês. Então o povo percebeu que Deus não estaria mais presente com eles. Então começaram a chorar, a se lamentar.
E Moisés começa a orar e falar com Deus. E disse: Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não nos acompanhar, não nos faça sair deste lugar. E Moisés, né? Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste conduza este povo, mas não permitisse saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês como agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todas as demais nações e povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo seu nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você. Veja que neste momento de turbulência, de inquietação, de tensão, de insegurança, não só de Moisés, mas do próprio povo de Israel, Deus disse a Moisés: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então fica claro aqui, amado, neste episódio de insegurança, de inquietação, de tensão, de turbulência, são nestes momentos que Deus se faz presente. São nesses momentos que a bondade de Deus se manifesta nas nossas vidas. Deus disse para Moisés: Eu vou passar diante de você toda a minha bondade. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Vai fazer passar toda a sua bondade. Surpreendentemente, o Senhor respondeu de forma positiva, favorável a Moisés. Neste sentido, o termo toda a minha bondade se refere às maravilhas de Deus, aos seus atributos e toda a sua bondade. Então tenha isso no coração. Deus sempre está presente nos momentos de tensões e de insegurança. Amém? Em segundo lugar, a bondade de Deus sempre está presente na vida daqueles que temem o seu nome. Eu vou repetir. A bondade de Deus sempre está presente na vida daqueles que temem o seu nome. O salmista Davi, lá no Salmo 25, versículo 14, diz que os segredos de Deus, os mistérios de Deus, né, são para aqueles que o temem, né? E ele confirmará, mostrará, revelará os seus propósitos, as suas promessas, as suas alianças, né? Eu me lembro quando Deus olhou para 4 cidades, Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, e decidiu destruir aquelas cidades com toda a população.
E quando Deus tomou essa decisão, ele pensou consigo mesmo: eu não posso ocultar, esconder isso do meu amigo Abraão. Porque através dele e da sua descendência, eu farei uma grande, abençoada e poderosa nação. Então Deus revela o que ele iria fazer: destruir aquelas cidades. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor. Disse quem? Abraão. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse. Então Deus, melhor dizendo, Abraão começa a orar e a interceder por aquela cidade. E você percebe nas respostas de Deus, né? Nesse diálogo de Deus com Abraão e de Abraão com Deus, que a bondade de Deus se sobressai, se destaca, né? Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Aí Deus responde: se houver 50, né? Abraão diz assim: se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. Olha o que Deus disse para Abraão: matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Disse Deus a Abraão. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a todos eles. Veja a bondade de Deus sendo revelada aqui. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Ou dos 45? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Então, fica claro aqui, queridos, que Deus manifesta a sua bondade sobre aqueles que o temem. Sobre aqueles que o temem. Que possamos temer esse Deus. Eu penso que o que tem acontecido nesses últimos dias, nesses últimos meses no mundo, devem trazer, eu penso que já está trazendo um temor de Deus no coração da humanidade. E mais do que isso, arrependimento.
E mais do que isso, salvação eterna em Cristo Jesus. E mais do que isso, socorro do céu para as nações. Queridos, Deus e a sua bondade sempre estarão presentes nos momentos de tensões e de insegurança. A bondade de Deus sempre estará presente na vida daqueles que os temem. E em terceiro lugar, a bondade de Deus alcança os que estão desprovidos de vida, de alegria, de paz, de um cuidado maior. A bondade de Deus alcança aqueles que estão desprovidos de atenção, de segurança, de perspectiva. A bondade de Deus alcança aqueles que estão desprovidos de um futuro. Quando Jesus enfrentou com os seus discípulos uma tempestade muito forte, atravessando o mar da Galileia para chegar na região dos Gadarenos, assim que ele desembarcou, que ele desceu do barco, veio ao encontro dele um homem totalmente endemoniado, perturbado, inquieto, inseguro, desprovido de vida, porque ele vivia com os mortos no cemitério, desprovido de alegria, desprovido de paz, quebrava as correntes, se machucava pelos penhascos, desprovido de cuidado, de atenção, de segurança. Pensa comigo, como é que era a perspectiva daquele homem? Um homem que aos olhos do humano, até mesmo das autoridades, da própria família, não tinha um futuro garantido. Mas a bondade de Deus se manifestou na vida daquele homem sem esperança. Jesus expulsou aquela legião demoníaca, transformou aquele homem, transformou aquela morte em vida, aquela maldição em bênção, aquela inquietação em paz, aquela falta de perspectiva de futuro em um futuro abençoado e promissor. É o que Jesus fez, e é isso que ele continua fazendo. Jesus olhou para ele e viu que ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Jesus estava entrando no barco depois de transformar a vida daquele homem. Quando o homem que estiver endemoniado, Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, por uma razão muito interessante, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que era um lugar onde haviam 10 cidades. Quando aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. Então, queridos, a bondade de Deus alcança aqueles que estão desprovidos de vida, de alegria, de paz, de um cuidado, de atenção,
desprovido de segurança, de perspectiva e de futuro. O salmista Davi, nós falamos isso recentemente aqui, lá no Salmo 23, versículo 6, que é o último versículo do Salmo, ele mantém assim uma confiança muito grande na bondade de Deus. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Nós precisamos ter essa certeza que a bondade e a fidelidade de Deus vão nos acompanhar todos os dias. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus fiel. Deus fiel. Ele mantém a sua aliança e a sua bondade até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas pastor, como é que eu posso desfrutar da bondade de Deus? Você pode provar. Você pode provar. É o que o salmista diz lá no Salmo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Amém. Que a bondade de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual, sobre o teu trabalho, sobre os teus sonhos, sobre o teu futuro. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra tão rica, tão abençoada. Simples, mas uma palavra que abençoa e alcança o nosso coração. O Senhor é um Deus bom, Pai. Que possamos temer o Teu nome. Nós temos, Senhor, esta certeza de que a Tua bondade sempre está presente nesses momentos difíceis. Como aconteceu na vida do povo de Israel, de Moisés. Que a Tua bondade está presente na vida daqueles que temem o Teu nome, como o Senhor revelou, Senhor, naquele diálogo do seu amigo Abraão. Que a sua bondade, Senhor, sempre está presente na vida daqueles que estão desprovidos de um futuro, de paz, de vida. Então, Pai, que a tua bondade, como o Senhor disse a Moisés, passarei diante de você toda a minha bondade. Que toda a sua bondade, Senhor, passe sobre nós. Para que sejamos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite para você. Uma boa semana. E que a bondade e a fidelidade de Deus te acompanhem todos os dias da tua vida. Amém e amém.